Quero cumprimentar Vossa Excelência, senador Antônio Anastasia, também com muita alegria, né? Uma vez, inclusive, falou que eu seria o quarto senador de Santa Catarina, o senador Esperidião Amin. Afinal, a família do meu pai e da minha mãe são de Santa Catarina. E cumprimentar o senador Cajuru, que acabou de ocupar a tribuna. Deus parabéns a ele também por toda a trajetória, caminhada, debate, discussão e com prestígio, né, enorme aí pelo Brasil todo, né? Parabéns. Na verdade, né, um tema que é recorrente e que vem sendo muito abordado pelo ministro Paulo Guedes é a questão do trabalho, do emprego, né? Inclusive foi criada no Ministério da Economia uma secretaria denominada Secretaria do Emprego, Competitividade e Produtividade. E em todas as falas do ministro Paulo Guedes, ele vem assim abordando esse assunto, porém de uma forma que traz para a gente também preocupações, né? Todos nós militamos nessa área há bastante tempo, sabemos que todas as áreas têm que ser, na verdade, modernizadas, repactuadas, repensadas, refletidas, mas todos nós temos que tomar muito cuidado para, como um ditado popular diz, termos numa bacia, né, a água e o nenê, jogarmos fora a água da bacia, mas não o nenê junto, né? Então, ver o que está funcionando bem, o que está dando certo, e mesmo as coisas que estão dando certo têm que ser modernizadas, né, refletidas, porque afinal essa caminhada de aprimoramento deve ocorrer em todas as áreas no decorrer de toda a vida. Então, trabalho, eu nem diria emprego, porque trabalho é mais amplo do que emprego. As oportunidades que surgem hoje em dia na sociedade não são necessariamente numa relação de emprego com uma empresa, com uma pessoa, mas sim de trabalho. O Papa João Paulo II, inclusive, já dizia, o Papa Francisco também, que o maior sinal de realização do ser humano na vida é pelo trabalho. É o trabalho que dá dignidade, dá o salário, dá renda, e a gente fica tão triste, lastimando, quando nós vemos milhões de pessoas no Brasil à busca de trabalho, né? A expressão de uma pessoa quando consegue trabalhar, ter renda, ter salário, é uma expressão de esperança, de alegria, de entusiasmo e de vida, né? Mesmo as mães e pais, quando eu era secretário de Educação no Paraná, as mães chegavam para mim e diziam para mim: olha, Flávio, pelo amor de Deus, eu quero que o meu filho estude, mas que tenha um trabalho também, saia da escola com uma profissão para poder se articular também para ter uma vida melhor e ter uma perspectiva de vida. E se nós olharmos os jovens de hoje, de 14, 15 anos a 29, 14 anos a 29, que seriam os adolescentes e os considerados jovens, nós vamos ver que somente 13% deles estudam e trabalham. Então, estão trabalhando e estão estudando. Cerca de 30% só estudam, não trabalham, né? Estudam, não trabalham, estão na faculdade, estão no ensino médio, estão estudando e não trabalhando. Somando esses dois que estudam e trabalham, a gente, e com aqueles que estudam e não trabalham, nós vamos ver que isso dá menos de 50%. Então, nós temos mais de 50% da população que precisa estudar, né, também, que não estudam, e que precisam também ter chances e oportunidades para trabalhar. Então, estudar fora da faixa etária, a gente já diz para o Ministério da Educação,
o mais fundamental é termos ensino médio, mas ter uma visão muito especial para a EJA, que é a educação de jovens e adultos para as pessoas que vão estudar e que não fizeram isto na idade própria. Então vão ter que fazer depois através da educação de jovens e adultos. Então o Brasil precisa de uma ênfase especial para estes jovens e adultos também. Quando nós pensamos no trabalho, várias alternativas se colocam bonitas, importantes para o Brasil. Uma delas, por exemplo, e que o ministro Paulo Guedes certamente vai examinar, né, é a questão do jovem aprendiz. A lei já determina que de 5% a 15% das vagas devem, assim, do trabalho nas empresas, das vagas nas empresas, devem ser ocupadas por adolescentes e jovens, de 5% a 15%. Se nós olharmos as estatísticas só em termos de 5%, nós teríamos 1 milhão de vagas no Brasil, 1 milhão. Somente 500 mil delas estão sendo utilizadas. Então, a lei já determina que mais 500 mil poderiam ser utilizadas. Então, este já é assim, e com cálculo sendo feito com base no mínimo que a lei do jovem aprendiz determina, de 5% a 15%. Então, esta é uma área na qual nós temos que trabalhar assim bastante, agir bastante, preservar esta área e, obviamente, melhorar. Através dos convênios, das parcerias empresas, escolas, nós temos os estágios, nós temos as organizações do terceiro setor sem fins lucrativos pelo Brasil inteiro que se dedicam à profissionalização e à qualificação de adolescentes e jovens e com muita qualidade, né? Eu cito uma iniciativa, por exemplo, lá perto de Curitiba, onde a entidade atende 1.500 jovens, preparando-os para o mundo do trabalho, em parceria com os empresários do local, né, para já terem também a perspectiva de trabalho na sequência, dentro do programa Jovem Aprendiz, já ganhando uma espécie de bolsa, de salário também, e cursando o ensino médio. Este é o melhor dos mundos. A pessoa termina o ensino médio, está ganhando um dinheiro, está se profissionalizando e, como a iniciativa é desenvolvida junto com os empresários, também, né, tem toda a possibilidade também de se conseguir um vínculo na sequência. E eu tenho absoluta certeza que depois de um tempo esses adolescentes e jovens, né, começando a trabalhar, vão querer melhorar na vida e aí vão fazer um curso universitário, né, que, como eu já vi, muitos deles fazendo. Mas tem uma outra iniciativa, e aí que está também uma das preocupações principais, que o ministro tem se manifestado, e a gente faz o apelo para ele, para que pense bem nesse sentido de jogar a água fora do banho, da bacia, mas não jogar o nenê junto, que é a diminuição das verbas do Sistema S. Lá no Paraná, eu posso testemunhar, porque acompanho muito de perto isto, o Sistema S é um absoluto, um completo sucesso. Você ter um diploma de qualificação ou de profissionalização, né, de um SENAC, na área do comércio, dos serviços, do turismo, ou do SENAI, por exemplo, na área da indústria, ou do SENAR, na área da agricultura, só este certificado já abre portas, né? Já abre portas e perspectivas da mais alta qualidade, da mais alta competência, e são milhares de jovens, de adolescentes, de profissionais que estão melhorando a sua condição. Então, nesse sentido, na área do SESC e SENAC, por exemplo, além dos grandes trabalhos sociais, que, por exemplo, o SESC tem a Mesa Brasil, para a população que tem
alguma dificuldade de se manter, é um instrumento de alavancagem de cidadania. Ao mesmo tempo, o SESC e SENAC faz o contraturno de redes municipais, de rede estadual, para o aluno ficar o dia inteiro na escola, faz profissionalização. Eu fui ainda no outro dia, cursos de tecnólogo, né, sendo iniciados no Paraná, no sentido de se administrar restaurantes, comércios, né, enfim, tudo que puder ser feito, e já com uma divisão, né, no Brasil todo, no sentido de dizer, olha, se EJA, ensino médio, é Paraná, se for um curso de tecnólogo é São Paulo, para o Brasil inteiro, procurando maximizar os recursos. No SESI e SENAI, a mesma coisa. Os cursos da indústria, né, a Universidade da Indústria, no SENAI do Paraná, é uma universidade extraordinária. Então, quando se fala, dizendo-se, como saiu no estado de São Paulo hoje, não, vamos diminuir a verba, 30%, e vamos dar uma bolsa para que o trabalhador procure uma forma de profissionalização. Eu diria, olha, gente, isso é a gente desmerecer o que vem sendo feito. Se existem problemas, vamos corrigir os problemas. Não é acabar com a iniciativa por causa do problema, senão nós teríamos que fechar o Congresso Nacional também. Temos problemas, então fecha o Congresso Nacional. Não, vamos resolver os problemas e que o Congresso Nacional represente cada vez melhor os anseios e as necessidades e as perspectivas do povo brasileiro. Então eu quero dizer só nesse sentido, caro senador Anastasia, que a gente possa estudar bem, discutir bem, avaliar e dizer, olha, o Sistema S contribui decisivamente, o jovem aprendiz, o trabalho das organizações, a parceria empresas-escolas, as universidades públicas. Nós temos tantas alternativas altamente qualificadas para a geração de emprego, competitividade, produtividade, mas principalmente também investir na educação, né? Porque educação, a pessoa ter o ensino fundamental, o ensino médio, e se não fez isso na idade própria, fazer pela EJA, é o maior instrumento para você participar da sociedade. Então, essa é uma reflexão, senhor presidente, que a gente faz, né? Fazemos o apelo para o ministro Paulo Guedes, ele estudou na University of Chicago também, né? E eu estudei numa University of Northwestern, que é ao lado de Chicago, talvez tenhamos sido até meio contemporâneos lá, são universidades muito próximas, para dizer, nós queremos que o Brasil seja qualificado e bom, que os trabalhadores sejam qualificados, que a educação alavanque o Brasil. Então vamos conversar com a sociedade, que o povo tem muitas soluções muito melhores do que aquelas que nós, no Executivo ou no Legislativo, possamos encontrar. Vamos ouvir o povo, escutar, avaliar, visitar e, a partir daí, fazer com que o Brasil seja melhor. Senhor presidente, agradeço. Eu só quero reforçar mais uma vez para o povo de Minas Gerais que Vossa Excelência, assim, é um representante extraordinário. Sou, assim, sempre enalteço a sua fala, os seus trabalhos, os seus relatórios, e o povo de Minas Gerais deve ter orgulho em pensar que o senador Anastasia está representando aquele estado maravilhoso aqui no Congresso Nacional. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado, eminente senador Flávio Arnes, pela palavra de Vossa Excelência. Cumprimento pelo pronunciamento sempre tão relevante sobre o tema da educação, especialmente a técnica, que Vossa Excelência domina como ninguém. Meus cumprimentos e agradeço muito a menção final, fruto do seu coração generoso a respeito de minha pessoa, e cumprimento Vossa Excelência. Convido para o seu pronunciamento o eminente senador Espiridião Amin, do PP do Estado de Santa Catarina, para que assuma, por gentileza, a tribuna e faça o seu pronunciamento. Com a palavra, Sua Excelência, o senador Espiridião Amin. Senhor presidente. Para o senador Alessandro Vieira.
que está de aniversário no dia de hoje, né? Então desejar saúde, realização, paz, né? E que faça um belo trabalho, como a gente sabe que vai fazer aqui no Senado Federal. Eu só gostaria de externar o meu ponto de vista sobre a discussão que está acontecendo. Em primeiro lugar, eu diria que este não é o Pacto Federativo. O Pacto Federativo, revisão do Pacto Federativo, significaria arrecadar os recursos e distribuir de maneira justa para estados e municípios e para o governo federal. O Pacto Federativo significa o município e o estado não precisarem pedir para ninguém como aplicar o recurso. Eles decidiriam lá com a Assembleia Legislativa e com a Câmara Municipal. Aqui, os deputados e senadores ainda precisarão dizer no que vai ser gasto. Esta não é a independência que nós queremos para estados e municípios. Eu diria, inclusive, que esta não é a nova política. Esta é a velha política, onde governadores e prefeitos precisam negociar o recurso com as bancadas federais. A boa política, nem velha nem nova, é aquela em que as pessoas não precisam depender de ninguém. Eles decidem. Então, receber 6% do bolo tributário é uma injustiça com estados e municípios. Estados ganham 25%, pouco mais, 20%, e municípios 6%. Eu quero reforçar o que o senador Álvaro Dias já colocou. Renúncias fiscais no Brasil, 300 bilhões de reais. 300 bilhões. Controle sobre a renúncia fiscal, praticamente nenhum, em termos de ajuste fiscal e do custo-benefício desta renúncia fiscal. Quanto desses 300 bilhões que iriam diretamente para estados e municípios? Praticamente 65 bilhões de reais. Aqui nós estamos discutindo 5 bilhões de reais, onde governadores e prefeitos terão que negociar com a bancada para ver o que vai ser mais importante ser feito. Então, nós desejamos uma coisa diferente. Me estranha muito a opinião do ministro Paulo Guedes, dizendo que poderia negociar, que esse recurso pode ser descentralizado. Isso acaba com o argumento do governo federal de que existe alguma asfixia, né? Que existe um estrangulamento do orçamento. Eu imagino que o ministro Paulo Guedes tenha feito isso para criar uma condição favorável com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, para que houvesse uma relação não de conflito, mas algo um pouco melhor. Então, neste sentido, eu entendo que é muito mais um jogo de força, né, entre o governo federal e o presidente da Câmara dos Deputados. Então, isso não é o novo Brasil que desejamos. Não queremos jogo de força, conflito para ver quem é o mais poderoso. Uma transparência que desejamos em relação àquilo que deve ser feito. Então, neste sentido, né, é que o posicionamento, inclusive para os prefeitos do Paraná, dizer, olha, nós queremos revisão do Pacto Federativo. E revisão do Pacto Federativo é o dinheiro que chega lá, no prefeito e no vereador.
no governador e no deputado, nas comunidades locais, para que eles decidam o que fazer com esse recurso. E basta pensar na renúncia fiscal que 65 bilhões, não 5, 65 bilhões iriam para estados e municípios. Nós estamos discutindo o supérfluo. Nós temos que discutir o necessário, o importante para construir um Brasil melhor. Agradeço a Vossa Excelência, Presidente. É uma reflexão. Está sendo aprovado, o que é bom também, né? Mas muito estranha a posição do governo federal, do ministro, que fala uma coisa e, na verdade, acaba incentivando que outra coisa aconteça. Mas quero deixar, assim, a necessidade de nós discutirmos o que é essencial. E essencial é ver essa renúncia fiscal, a DRU, inclusive na Previdência, que se não tivesse a renúncia fiscal e não tivesse a DRU, o déficit da Previdência seria, de acordo com cálculos preliminares, de 30 bilhões por ano. É isso que a gente precisa discutir. Chegar a um Brasil novo, sem subterfúgios e sem jogo ordem, entre os poderes. Agradeço, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senador Fabiano. Senhor presidente, eu requeiro a retirada de pauta do PLC 94, porque eu apresentei uma emenda e é um tema que merece um debate muito mais aprofundado. A mesa recolhe a manifestação de Vossa Excelência e retira de pauta o PLC 94. Muito obrigado. Senhor presidente, para encaminhar... Temos ainda a lista de oradores inscritos. Eu quero passar para o senador. Ainda temos 6 senadores. Está em discussão ainda? Ainda. Pensei que já tivesse encaminhado. Abriu a votação. Senador Espiridião Amin, com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, só uma informação, presidente. Pois não, senador. O projeto